versículo de número 10. João, capítulo 10, versículo de número 10. Começo hoje uma série de mensagens sobre o tema uma vida abundante. O desejo de Deus é que vivamos uma vida abundante. E vamos descobrir ao longo desses domingos em que consiste a vida abundante e como podemos viver essa vida abundante. Afinal de contas, Jesus nos prometeu um nível de vida, um tipo de vida, uma qualidade de vida que esse mundo não pode nos oferecer. Algo que extrapola as condições e os recursos desse mundo, algo que Ele prometeu para os seus filhos. Eu quero, a partir de hoje, compartilhar com vocês dessa vida abundante. Nós sabemos o que as pessoas deste mundo chamam de vida abundante, mas o que o Evangelho traz como vida abundante, em que consiste essa vida abundante que Jesus nos diz nesse texto. O texto sagrado diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Na versão tradicional diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Na versão de Eugênio Peterson da Bíblia, a mensagem diz: venho apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para aqueles que tenham uma vida, para que aqueles que creem em mim tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer ou que alguém já tenha sonhado. Uma vida mais rica do que qualquer um desse mundo possa ter sonhado. Deus, estamos diante da Tua palavra. O Teu Espírito Santo nos deu entendimento, compreensão, e que o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o João capítulo 10 fala a respeito de Jesus se colocando na condição de bom pastor. E ele disse: o bom pastor, diferente do mercenário, o bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom pastor dá o melhor para as suas ovelhas, dá o melhor alimento, dá a segurança às suas ovelhas, dá às suas ovelhas as condições para que elas possam estar se desenvolvendo, serem alimentadas, cuidadas e tratadas da melhor maneira possível. E ele diz: o mercenário, aquele que não ama as ovelhas, aquele que não cuida das ovelhas, ele faz o oposto. Ele se aproveita das ovelhas, ele maltrata as ovelhas. E aí no final da sua palavra ele vai dizer: olha, há uma diferença muito grande entre eu e o ministério daquele que veio destruir. Porque enquanto ele veio matar, roubar e destruir as minhas ovelhas, eu vim para que essas mesmas ovelhas tivessem vida. Mas não fosse qualquer vida, fosse uma vida abundante. Fosse uma vida abundante. E aqui, meus irmãos, eu quero já de antemão dizer que o conceito que nós temos de vida abundante é um pouco diferente do conceito bíblico. Por que eu digo isso? Porque nós estamos acostumados a viver no mundo das coisas materiais, onde toda vez que a palavra abundância, a palavra prosperidade aparece na Escritura, ela está associada a dinheiro, ela está associada a bens. Portanto, quando falamos a respeito de uma vida em abundância, alguns pregadores vão usar esse texto e vão dizer o seguinte: olha, o que a verdade do texto está dizendo é que você tem que ter muito dinheiro, é que você tem que ter muitas condições, é que você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça. E que na sua vida, a sua vida tem que ser marcada pela fartura de todas as coisas que esse mundo pode oferecer. Se o ímpio pode ter um carro, uma Mercedes, uma Ferrari, você que é o cristão, você tem que ter um carro muito melhor. Se ele pode ter uma casa na praia, você tem que ter uma casa muito maior. Se ele pode
Passar o final de semana com a esposa em Paris, então você que é cristão, você pode passar um mês lá em Paris. Afinal de contas, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Só existe um problema com essa interpretação, porque a abundância do texto não é a abundância de recursos, mas é a abundância de vida. O que Jesus promete é que a vida que haveríamos de receber é uma vida plena, é uma vida que não se esgota, é uma vida que não se limita, é uma vida que não se apequena, que não se reduz simplesmente à nossa existência. É uma vida muito além, muito superior à que nós temos vivido. Aliás, no grego existem pelo menos duas palavras para a vida. A palavra bios, que se refere à vida biológica, a vida dos seres humanos, a vida dos seres vivos, essa vida que nós temos do respirar, do existir. Essa vida é chamada na Escritura de vida bios. É essa vida, a vida biológica. Mas a vida que Jesus promete aqui não é a bios. A palavra que aparece aqui é a palavra zoe. A palavra zoe no grego significa a vida na vida. É a vida de Deus. É a vida em condições supernaturais ou sobrenaturais. Não é a vida mantida pelas condições naturais, mas é a vida sobrenatural. Zoe é uma palavra que no grego sempre é usada para a vida eterna, para a vida que provém de Deus, para a vida que este mundo não pode oferecer, para a vida que nós não temos. Não é a vida que recebemos da natureza, é a vida que só podemos receber de Deus. Portanto, o que Jesus promete é algo que esse mundo não pode nos dar. Portanto, ele não poderia estar falando de dinheiro, ele não poderia estar falando de casas, de recursos, porque essas coisas, não importa se você é cristão ou não, você pode tê-las. Aliás, aqui dá um detalhe muito interessante. Algumas pessoas procuram a igreja para enriquecer. Algumas pessoas procuram a igreja atraídos pela propaganda que diz: se você é pobre, se você está com dificuldade financeira, se você tem problemas, se você não consegue pagar as contas, se você é humilhado pelo seu patrão, então vem à igreja, vem na reunião dos empresários, então vem a este lugar, porque afinal de contas Deus vai reverter o seu cativeiro e Deus vai fazer você um multimilionário, alguém que tenha muitas posses. Afinal de contas, Ele prometeu que te daria a vida em abundância. Porém, o que Jesus prometeu, esse mundo não pode dar. Não se trata de Deus dar aquilo que esse mundo pode te dar. O que Ele prometeu aos seus filhos é algo que dinheiro não pode comprar, que as riquezas deste mundo não podem adquirir. E é algo tão precioso, que vem da parte de Deus, e nada nesse mundo pode nos arrancar o que Ele nos dá. Essa vida que Ele nos dá, ninguém pode tirar de nós. É uma vida plena, é uma vida que vem da parte de Deus. O que muitas pessoas não percebem é que o diabo, ele trabalha em duas fontes ou em duas frentes muito marcadas, muito bem marcadas. Ele faz de tudo para uma pessoa não ter a vida que Deus oferece. Faz de tudo. Vai iludir a pessoa com as coisas deste mundo, a ponto de muitas pessoas ficarem pensando se vale a pena servir a Deus ou não. Afinal de contas, esse mundo tem tantas coisas para oferecer. Mas deixa eu te dizer, o que é que esse mundo tem para oferecer que você vai usufruir na eternidade? Absolutamente nada. Tudo que esse mundo te oferece, tudo que os seus olhos podem ver, não são suficientes para te trazer realização, completude e sentido na vida. Porque afinal de contas, o que Jesus promete é vida, porque nós estamos sem Cristo, estávamos mortos. Portanto, o primeiro propósito de
de Jesus é oferecer vida para quem está morto. Eu vim para que tenham vida. E o diabo vai fazer de tudo para que você não experimente essa vida. Mas quando você se converte, quando você recebe Jesus como Salvador, você toma posse dessa vida. E agora o diabo trabalha com outro propósito. Que você tem vida, mas que você não a tenha em abundância. Que você não viva essa vida plenamente. Que você apenas tenha vida e viva uma vida medíocre. Uma vida que qualquer pessoa poderia viver. Algumas pessoas vivem na igreja, nasceram de novo, mas ainda não experimentaram a vida abundante, a vida em plenitude. Pastor, o que essa palavra quer dizer? E aqui há algo interessante, porque a palavra grega para abundante, a palavra perissos, essa palavra, ela significa extraordinário, fora do comum, algo que não se pode comparar, algo que está para além da imaginação e do pensamento, algo que é excelente, algo que as pessoas olham e dizem, e isso não se pode produzir pelos meios naturais. Em outras palavras, Deus chamou cada um de seus filhos para ter uma vida tão extraordinária, tão excelente, que ninguém olhando para a nossa vida pode dizer, isso é uma coisa que um ser humano normal faz. Deus nos chamou para que a nossa vida seja marcada por coisas excelentes, para que a nossa vida seja marcada por coisas extraordinárias, para que os nossos dias não sejam dias comuns, para que a nossa existência não seja marcada apenas pelas coisas naturais, mas pelas coisas sobrenaturais que só Deus pode produzir em nós. Esse é o chamado de Deus, esse é o propósito de Deus. Deus nos chamou para que a gente possa viver o extraordinário e o incomum, o excelente, o superior, o mais do que tudo que se possa pensar, porque é tudo isso que essa palavra significa: excelente, extraordinário, mais que tudo. É como se Jesus dissesse: eu vim para dar a vocês uma vida extraordinária. Uma vida que não se esgota, uma vida que não se apequena, uma vida que se desenvolve. Algumas perguntas a gente faz diante do texto, e esse é um papel do intérprete, do teólogo, é fazer perguntas ao texto, a fim de aprofundar o sentido. E eu fiz pelo menos 4 perguntas ao texto, a esse versículo, para ajudar a gente a entender um pouco mais a respeito do que Jesus diz aqui. A primeira pergunta é a pergunta: de onde vem essa vida abundante? De onde vem essa vida abundante? Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Essa vida abundante vem da onde? E aqui, meus irmãos, para responder essa pergunta, nós vivemos num mundo onde muitas pessoas vão dizer: essa vida abundante vem do estudo. Essa vida abundante vem do sucesso na carreira. Essa vida abundante vem de se conhecer os princípios do coaching. Essa vida abundante vem de se conhecer os princípios das ciências, da física quântica. Essa vida abundante não provém de fontes naturais. Essa vida abundante não provém do que esse mundo pode oferecer. Não é algo que nós encontramos em nós e nem ao nosso redor. É algo que vem de cima, é algo que vem de Deus. Não pode ser reproduzido, não pode ser adquirido pelas nossas forças, não pode ser conquistado pela nossa força. É algo que provém de Deus. De onde vem essa vida extraordinária, essa vida especial? Essa vida especial não vem da autoajuda, vem da ajuda do alto. Essa vida extraordinária, essa vida abundante é um presente de Deus, é algo que Deus pode oferecer. E meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: as pessoas, elas se iludem, porque na verdade é dessa vida aqui que nós temos falta. E por que eu digo isso? Porque todas as pessoas bem-sucedidas,
do ponto de vista material, do ponto de vista desse mundo, nunca estão satisfeitos. Você já conheceu um rico satisfeito? Todo rico quer ganhar mais. Toda pessoa famosa quer mais fama. Toda pessoa que ela conquista uma coisa, ela quer uma outra coisa. O desejo de uma pessoa que vive na abundância desse mundo nunca se satisfaz. Por quê? Porque o que satisfaz a necessidade da nossa alma não é da abundância de vida que esse mundo pode nos oferecer, mas da vida abundante que Deus tem para nós. Deus nos criou com esse vazio. É por isso que o ser humano é um ser desejante. É por isso que o tempo todo ele está em busca de mais. Porque ele foi criado para essa vida abundante. Mas essa vida abundante não está nas coisas. Algumas pessoas vão procurar essa vida abundante no sexo. E vão dizer, se eu tiver muitas mulheres, ou muitos homens, muitos parceiros, então vou ter uma vida abundante. E aí você percebe que o sexo não é suficiente. Algumas pessoas vão procurar essa vida abundante no dinheiro. E vão procurar ter mais dinheiro. E não importa se esse dinheiro veio de fontes lícitas ou ilícitas. Quanto mais eu tenho, por quê? Porque eu quero essa vida abundante que o dinheiro pode me trazer. Mas aí então eles percebem que o dinheiro não traz essa vida abundante. Algumas pessoas vão procurar a fonte dessa vida abundante nos relacionamentos. Então vão procurar ter amigos, vão procurar ter vários relacionamentos, porque afinal de contas, essa fonte, essa vida abundante vem das pessoas. Então as pessoas procuram o tempo todo estar rodeadas de amigos, em lugares, festas e uma série de coisas, porque estão em busca dessa vida abundante e imaginam que essa vida abundante está nos bailes, nas festas, nos eventos, mas lá não está. E aí participa de todas essas coisas e volta para casa tão ou mais vazio do que foram. De onde provém a vida abundante? A vida abundante provém de Jesus. Ele disse, eu vim para que vocês tenham esse tipo de vida, que esse mundo não pode oferecer, que essa realidade não pode ter para vocês. É uma vida cuja fonte é o céu. O poder para essa vida maiúscula não está aí dentro, está acima, vem do alto. É a vida abundante que não é conseguida nesse mundo e nem nas coisas deste mundo. Não é algo disponível aqui embaixo, é algo que provém lá de cima. A vida que Jesus oferece, a vida abundante, aquela que preenche o nosso vazio, aquela que traz plenitude e completude à nossa vida, não provém aqui de baixo, provém do alto. Por isso que a gente diz, meus irmãos, você nunca vai se satisfazer com as coisas deste mundo. Eu gosto de exemplificar essa questão de satisfação, porque as pessoas confundem duas palavras que são extremamente diferentes. As pessoas confundem, por exemplo, desejo com fome. São duas coisas diferentes. Imagine que você hoje à noite estivesse com muita fome. Qualquer coisa que eu te oferecesse, você ia aceitar. Porque a fome não é seletiva. A fome é abrangente. Quem está com fome, come qualquer coisa. Come pão, come bolo, come carne, come qualquer coisa. O que tem para oferecer? Estou com fome. O que o ser humano não tem, o que ele tem não é fome, o que ele tem é um desejo. E o desejo é diferente, porque você diz assim, eu estou com vontade de comer uma torta de limão. Eu estou com vontade de comer um pastel de queijo. Eu estou com vontade de comer um salmão na brasa. Está ficando melhor, né? Salmão na brasa. Eu estou com vontade de comer uma picanha bem passada ou mal passada, não sei como você gosta. Aí de repente você diz assim, eu estou com vontade de comer isso. E aí eu venho e digo assim, olha, picanha não tem, mas eu fritei um ovo, pode ser? Aí a pessoa diz assim, glória, eu gosto de ovo, mas eu estou falando de alguém que está desejoso. Quando você deseja uma coisa, nada que não seja aquela coisa te satisfaz. Quando Deus nos criou,
Deus nos fez seres desejantes e não seres famintos. Porque se um ser faminto se satisfaz com qualquer coisa, mas um ser desejante só se satisfaz com o objeto do seu desejo. Deus nos criou para a vida abundante, que só Ele pode oferecer. Então vamos vagar miseráveis a vida toda em busca dessa plenitude e nunca vamos encontrar nesse mundo. É por isso, meus irmãos, que Jesus deixou bem claro: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar a vida que vocês desejam, a vida que vocês precisam, a plenitude de vida que vocês não podem encontrar nas coisas, nas pessoas e nem neste mundo. Essa plenitude de vida que vocês podem encontrar apenas em mim. De onde vem essa vida? Vem do alto. Essa vida abundante, essa vida vem de Deus. A segunda pergunta que eu faço ao texto é: em que consiste essa vida abundante? Quais são as marcas, as características dessa vida abundante? E aqui pelo menos 4 coisas. Primeiro, essa vida abundante é uma vida extraordinária, cujos resultados não se explicam de maneira natural. Deus não nos chamou para ter uma vida natural, para fazer as coisas que os outros fazem, para ser o que os outros são, para reproduzir na nossa história aquilo que qualquer pessoa poderia fazer. Veja que todos os personagens bíblicos, todos eles têm uma coisa em comum: o que esses homens fizeram, nenhum homem natural foi capaz de fazer. Conhece alguém que andou sobre as águas? Conhece alguém que orou, o sol parou? Conhece alguém que orou, a chuva deixou de descer? Conhece um homem natural, por exemplo, que foi lançado numa fornalha de fogo e sobreviveu? Conhece alguém que passou a noite numa cova cheia de leões e no outro dia estava vivo? Conhece alguém que com uma funda e uma pedrada derrubou um gigante de 3 metros? Conhece alguém que abriu o mar vermelho batendo uma vara no chão? Conhece alguém que ressuscitou o morto pelos meios naturais? Você conhece alguém que multiplicou pães e peixes pelos meios naturais? Você conhece alguém você conhece, que chegou para um homem cego de nascença e colocou as mãos sobre ele e devolveu a visão pelos meios naturais? Você conhece alguém que apenas sozinho conseguiu derrotar um exército? Você conhece alguém, por exemplo, que um só, com a força do seu braço, matou 2.000 homens de uma vez, apenas usando uma queixada de um jumento? Você conhece alguém que fez isso? Pelo meio natural? Todos os personagens bíblicos tiveram a vida que Jesus oferece aqui, uma vida marcada pelo extraordinário, uma vida marcada por algo que não se explica do ponto de vista natural. E quando Jesus veio falar, ele disse: é dessa vida que eu estou falando, de alguém que vai ler a sua biografia, de alguém que vai ler a sua história e vai dizer assim: isso aí não se consegue com as coisas deste mundo. Este homem vive de maneira extraordinária. Deus nos chamou para essa vida. Em que consiste essa vida? É uma vida que nos ajuda a superar as limitações da nossa natureza. Meus irmãos, a vida que Jesus nos oferece nos dá condições de fazer coisas que outra pessoa não tem condições de fazer, como por exemplo, perdoar. Existem pessoas que oram e dizem assim: eu não consigo perdoar tal coisa, eu não consigo perdoar tal pessoa, a pessoa que fez isso, nunca perdoarei. Aí vem a vida abundante, a vida extraordinária, a vida que nos ajuda a ir além das nossas limitações, a vida de Jesus em nós e nos capacita a perdoar. Quando a vida de Jesus está em nós, quando a vida de Deus flui na nossa vida, nós somos capazes de perdoar o imperdoável, de suportar o insuportável, de vencer o invencível,
e de conquistar o impossível. É esse tipo de vida que eu estou falando. É a vida de alguém que é capaz de perdoar o imperdoável, suportar o insuportável, de vencer o invencível e de conquistar o impossível pela fé. 3. Em que consiste essa vida abundante? É uma vida que transborda, não fica contida em nós, ela é compartilhada, ela atinge os outros, ela transforma as pessoas ao nosso redor. Deus não nos chamou para sermos apenas um recipiente de vida, mas uma fonte de vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que crê nele haveria de se tornar uma fonte que jorra em vida. Sabe o que isso significa? Que Deus nos deu uma vida que não se contém. Nós não fomos chamados para conter a vida, nós fomos chamados para ser uma expressão da fonte de vida. Todo lugar onde a gente vai, todo ambiente onde a gente se torna, é um ambiente que vai ser permeado pela vida que Ele deu em nós. Hoje pela manhã nós lemos o texto do Salmo 84, que diz em um dos seus versículos que quando nós estamos na presença do Senhor, nós passamos por vales áridos e transformamos esses vales em mananciais. A vida que Jesus nos deu é uma vida que transborda. O que é algo que transborda? Esse copo que está pela metade, se ele estivesse transbordando, a água não estaria apenas contida aqui, a água sairia e correria pelos meus braços, molharia as coisas ao redor. Esse tipo de vida que Jesus derrama em nós, uma vida que transborda naquelas pessoas mortas com quem convivemos. A vida que Ele coloca em nós é uma vida que contagia os outros, que amplia, que se estende, que abençoa os outros. Uma pessoa convertida num lar traz vida para dentro da sua casa, vida para a sua família, vida para a sua casa, vida para as pessoas que com Ele convivem, porque a vida que Jesus nos deu não é uma vida limitada, é uma vida extraordinária, é uma vida abundante, é uma vida que se expande, que abençoa as pessoas que estão à nossa volta. Por isso, meus irmãos, essa é a grande tarefa do diabo, é fazer com que você tenha uma vida tão medíocre, que a única pessoa transformada pela sua vida é você mesmo. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para transbordar a vida através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, palavras de vida fluindo da nossa boca, atitudes de vida fluindo da igreja. Essa é a vida que Jesus nos oferece, uma vida que transborda e abençoa, traz vida às pessoas que estão à nossa volta. Em que consiste essa vida abundante? É uma vida em progresso, é uma vida que não é um pacote pronto para o lugar no futuro, é algo progressivo. A Bíblia diz em Provérbios 4,16: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Deus não nos deu um pacote pronto, Deus nos deu uma vida que vai crescendo dentro de nós, ela vai progredindo. Não é uma vida para um tempo. Tem gente que diz assim: como seria bom se a gente fosse para o céu, afinal de contas tudo que Ele prometeu de vida está no céu. Não é verdade. A vida que Jesus disse, a vida abundante, você não pode viver no céu. O que você vive no céu é a vida eterna. A vida abundante você só pode viver aqui. A abundância de qual Jesus fala é aqui. E por que aqui? Porque os discípulos certamente chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós abandonamos tudo para te seguir, o que é que vamos receber? Ele disse: olha, não tem ninguém que tendo deixado o pai e a mãe ou qualquer coisa por amor de mim, que não vai receber 100 vezes nesta vida e no porvir a vida eterna. Nessa vida vai ter abundância e no porvir vida eterna. Deus não reservou uma vida especial para quando morrermos, porque a vida que Ele nos oferece, ela não vai se apoderar de nós depois da morte, ela se apodera de nós antes mesmo da morte chegar.
Porque quando a morte chega, a vida já está pulsando, a vida de Deus já está pulsando em nós. E a morte, como diz a Escritura, perdeu o seu aguilhão, perdeu a sua vitória, porque a vida de Deus está presente, está transbordando em nossa vida. Deus nos chamou para viver esse tipo de vida, uma vida que não é só lá na frente. Tem gente que diz assim: como vai ser legal, como vai ser bom desfrutar da presença de Deus na eternidade. Mas a presença de Deus pode ser desfrutada aqui. Como vai ser bom eu estar pertinho de Jesus quando eu morrer. Mas você pode viver pertinho dele aqui. Isso não quer dizer que a gente vai se contentar, ou que tudo que ele prometeu vai se esgotar nessa vida. Não, porque a Bíblia diz que a coisa que o olho não viu e o ouvido não viu, não subiu ao coração, são as coisas que Deus preparou para nós. Mas pode ter certeza de uma coisa: eu sei que lá vai ser muito melhor, mas enquanto eu aqui estiver, eu já posso viver vida, e vida em abundância. E vida em abundância é a abundância de paz, é a abundância de alegria, é a abundância de felicidade, porque essas coisas não provêm de dinheiro, essas coisas não provêm de bens, porque a Bíblia diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A Bíblia diz: a alegria que eu vou derramar sobre os corações de vocês, ninguém pode tirar. É uma vida em progresso. A terceira pergunta é: como podemos obter essa vida? Essa vida é tão extraordinária, como podemos obter? A vida abundante não é fruto de esforço humano, nem das suas conquistas e muito menos das suas virtudes. Ela é alcançada pela fé em Cristo. Ninguém que não receber Jesus como Salvador pode sequer experimentar essa vida. Não importa quantas faculdades você faça, não importa quantos livros você leia, não importa quem você conheça, não importa quem você é, aonde você vai morar, isso não é alcançado pelos teus méritos. Jesus não disse: eu vim para ajudá-los a descobrir a vida, eu vim para indicar onde está a vida. Não, eu vim para lhes dar essa vida. O próprio Jesus, em João capítulo 14, verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E sabe qual é a palavra vida que aparece lá? A Zoe. É a mesma vida que ele diz aqui. Eu vim para que vocês tenham um caminho, para que vocês conhecessem a verdade, e para que vocês experimentassem na vida bios, a vida Zoe, na vida que vocês vivem aqui neste mundo, vocês experimentassem a vida de Deus pulsando dentro de vocês por meio do Espírito Santo. Deus mora em nós, a vida de Deus, Deus pulsa a sua vida dentro de nós, e isso é tão extraordinário, porque essa vida bios, ela é limitada, ela tem um período para acabar, não sei quanto tempo, mas a vida Zoe nunca se acabará, porque a vida é em abundância. Não é como as nossas energias que se esgotam, as energias da vida de Deus não se esgotam. Nossas forças biológicas acabam, mas as forças da vida de Deus em nós são sempre renovadas, dia após dia. Paulo disse: o velho homem vai se deteriorando, mas o novo homem vai se renovando dentro de nós. Há dois processos acontecendo: o velho homem, a vida bio está acabando, mas a vida de Deus em nós, ela está se rejuvenescendo cada vez mais. É por isso que quanto mais velhos estamos, é como se estivéssemos começando de novo. A alegria, o entusiasmo, a vontade de servir a Deus, a alegria com as coisas de Deus vai se renovando, porque o velho homem, o homem natural, a carne, o bios está morrendo, mas o Zoe, a vida de Deus em nós, não está morrendo, porque o processo de morte acontece na nossa carne, mas jamais vai acontecer naquilo que Deus colocou dentro de nós.
Isso é a vida em abundância. É a vida que Deus prometeu. É a vida que nós encontramos em Jesus. Por isso, meus irmãos, que nós como igreja temos uma tarefa. A nossa tarefa é sermos instrumentos de Deus para que as pessoas tenham acesso a essa vida que só Jesus pode oferecer. As pessoas podem oferecer uma vida rica, pode oferecer uma vida farta, uma vida com prazer, mas ninguém pode oferecer uma vida em abundância. Dos termos de Jesus, não. Uma vida que te satisfaz, uma vida que preenche teu vazio, uma vida que preenche a sua vida. Olha o que Jesus disse para a mulher samaritana: enquanto você beber desta água, você voltará a ter sede, mas quando você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa é a vida. É a vida em abundância. É a vida que o Senhor nos oferece. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva. Essa vida é a Zoe. Essa vida de Deus flui em nós. Flui através de nós. É fonte de vida. Deus não nos chamou para sermos recipientes de vida. Somos fonte de vida. Deus faz com que a água dele seja conectada na nossa vida, de maneira que nunca acabe. Por fim, a última pergunta é: como podemos viver essa vida abundante? Como podemos viver? E só existe uma maneira de viver essa vida abundante. Ela não pode ser vivida na força da carne. Ela é experimentada no poder do Espírito. Pastor, eu quero viver essa vida abundante. Você não vai viver com o seu talento. Você não vai viver essa vida abundante pelos seus recursos e nem pela força do seu braço. É por meio do Espírito Santo. Projeta para mim Efésios capítulo 3, versículo de número 20, e eu encerro aqui. Provérbios não é Efésios 3, 20. Vamos ler todos juntos? Olha como podemos viver essa vida abundante. Vamos lá? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder e a aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que atua em nós. Que poder é esse que atua em nós? É o Espírito Santo de Deus que está em nós. Esse Espírito, quando entra dentro de nós, nos capacita a viver muito mais do que pedimos ou pensamos, do que achávamos possível. Como podemos viver a plenitude do Espírito Santo, ou a vida abundante, é por meio do poder do Espírito Santo que atua em nós. Por isso, meus irmãos, é que muitos crentes não vivem em plenitude. É por isso que muitos crentes têm vida, mas não têm abundância. Porque essa vida de abundância é uma característica do Espírito Santo agir. Quanto mais o Espírito agir em nós e através de nós, mais essa vida vai fluir, mais essa vida vai ficar evidente. Mas sabe o que fazemos? Muitas vezes nós passamos tempo demais alimentando a nossa carne e não o nosso Espírito. Passamos tempo demais fazendo as coisas que agradam a nossa carne, em vez de nos encher das coisas de Deus. É o Espírito que nos dará condições de viver essa vida extraordinária. Todos os homens que eu citei, que fizeram coisas extraordinárias e que viveram vidas abundantes, só viveram porque o Espírito de Deus atuava na vida deles. Sansão não era forte porque nasceu forte,
era forte porque o Espírito do Senhor se apoderava dele. Daniel não era mais inteligente do que todos, só porque ele estudou na melhor escola, mas é porque na vida dele havia um Espírito excelente. Moisés não conseguiu conduzir 2 milhões de pessoas no deserto, porque ele fez uma escola boa de liderança, mas porque o Espírito do Senhor estava com ele. Elias não fez o seu ministério profético daquela maneira tão extraordinária, porque ele era alguém acima da média, mas é porque o Espírito do Senhor se apoderava de Elias. Deixa eu dizer uma coisa para você: só existe uma maneira de você viver essa vida em abundância, é quando o Espírito do Senhor tomar sua vida e controlar você de tal maneira que as suas palavras, o seu comportamento e a sua vida refletir a vida de Deus. Porque qualquer coisa que você pode fazer, todas as pessoas deste mundo podem fazer, mas o que o Espírito de Deus faz através de nós, só quem tem essa vida e abundância pode fazer. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, deixa eu te dizer, não aceite viver uma vida medíocre, quando Deus nos chamou para uma vida abundante. Não aceite, não se contente com as migalhas que este mundo tem para oferecer, quando Deus tem uma mesa farta para você. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei se você já conhece ou experimenta essa vida, mas essa vida não está nas coisas deste mundo, essa vida está em Jesus. Algumas pessoas vão dizer assim, mas eu tenho minha religião. A vida abundante não está na religião. Você pode ter a sua religião, aliás, você pode ter todas as religiões combinadas, nenhuma delas provém vida. A vida está em Jesus. Eu posso ser religioso como for, se eu não receber Jesus como Salvador, não tenho essa vida. Não vou experimentar essa vida. E sabe qual é o grande problema de não ter essa vida em abundância? É que quando a morte chegar, sua vida Deus vai embora. E não existindo a vida de Deus em você, o que te espera é um destino sombrio, doloroso e que não tem volta. Porque a vida que Deus nos oferece não é apenas a vida que nos faz ter vida enquanto temos vida, é a vida que nos permite continuar vivos quando a morte chegar. E como nós cantamos em um dos nossos cantos, o que há de ser de tua alma quando a morte chegar? O que vai ser de cada um de nós? Que passamos a vida apenas com a vida Deus. Quando a vida Deus acabar, o que vai ser de você? Pó. E a sua alma não experimentará. Não experimentou satisfação. Não viveu em plenitude aqui. E na eternidade vai continuar vagando em sofrimento. Pastor, mas isso é piada. Isso é conversa para coisa minha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu passei minha vida toda estudando. Cheguei no grau mais alto que a teologia pode oferecer, o grau de doutor. E eu passei por todos os tipos de interpretação sobre o inferno que você possa imaginar. E sabe qual é a conclusão que eu cheguei? A mesma que vocês que nem estudaram tudo isso. O inferno existe, você acreditando ou não. E sabe qual é o grande problema? Há muito gosto, muita alegria do Satanás em que você não acredite. Porque quando você chegar lá diante, e se isso acontecer, se chegar diante do inferno, vai dizer assim: puxa, eu achei que você não existia. Eu achei que esse lugar aqui era fantasioso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tão certo como existe o céu, existe também o inferno. E tão certo como existe Deus, existe também o Satanás.
tão certo como a vida de Deus que nos livra da morte, existe a morte que nos condena ao inferno por toda a eternidade. Jesus disse: o diabo só veio fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham uma vida que esse mundo não pode oferecer. É uma vida em abundância. Que o Senhor abençoe sua palavra nos nossos corações. Amém? Amém. Amém.